Olá, estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar Maternidade. E aí, você tem acompanhado, tem gostado, gente? Tem me edificado muito, 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 muito tudo que Deus tem falado aqui através dessas mulheres tão maravilhosas, essas amigas que o Senhor me apresentou. No primeiro episódio nós falamos sobre Ana, depois nós falamos sobre Joquebede, Maria, e hoje a nossa personagem será Isabel, a mãe de João Batista. E tenho certeza que o Senhor vai falar muito com você. Mas aí agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou as notificações? Você está curtindo, está comentando, está enviando para os seus amigos? Sabe aquela pessoa que às vezes o Senhor te apresenta e você nota que ela tem passado por tantos processos, às vezes ela está se sentindo tão sozinha? E o Senhor tem falado tanto conosco aqui na questão da maternidade, de família, de relacionamento. Tem sido um aprendizado muito grande. E nós temos que parar de ser um poço, sabe? Aquela coisa, ai, foi bom para mim, tá bom, já foi bom para mim. Mas não, seja um rio, transborde na vida das pessoas que estão ao seu lado. Compartilhe a palavra de Deus. Eu tenho sentido que o Senhor, nesses últimos tempos, porque o Senhor está às portas. Não sei se você tem como sentido isso, mas é nítido que o Senhor está voltando. E o Senhor tem levantado discípulos, pessoas para falarem do seu nome, falarem do seu amor. Então, seja um discípulo de Deus. Divulgue coisas boas. Às vezes a gente adora divulgar. Ai, o Trump fez isso, o Lula fez isso, fulano fez aquilo. Não. Comece a divulgar as boas novas. Comece a falar do reino de Deus. Você vai ver, vai ser bênção para você. Começa a fazer, faz uma atitude assim, ó. Durante essa semana eu não vou reclamar, eu não vou falar mal de política, eu não vou falar mal de ninguém, eu vou só agradecer a Deus e falar de coisas boas. Porque diz que a boca, ela fala do que o coração tá cheio. Do que o seu coração tá cheio? O que você está alimentando mais na sua vida? Tá bom? É legal a gente refletir às vezes sobre essas coisas. Porque às vezes a gente fica falando assim, nada para mim tá dando certo. Mas como que você está lutando as suas guerras? Sozinho? Ou você está pedindo ajuda para quem de verdade sabe como vencer uma batalha? E hoje nós estamos aqui com as nossas amigas, com a Fernanda, com a Cida, a Alana. Ela deu uma atrasadinha por causa do trabalho, mas daqui a pouquinho ela já está aqui e vai falar um oizinho para vocês. Tá bom? Fernanda, e aí? Vamos falar um oi para os nossos amigos? Bom, novamente aqui nessa mesa tão especial, eu espero que é uma alegria estar aqui, com certeza sempre. Espero que hoje o Senhor nos use para falar com vocês aí também de casa e como a Leia disse, que seja transbordante. Amém? Amém. Olá, é sempre uma honra estar aqui com vocês, com as amigas na mesa, porque falar de Jesus e falar é coisa que nós gostamos. Adoramos. Então, eu creio que não vai ser diferente dos outros podcasts, como essa mulher que tanto nos ensina, Joquebede, Ana, Maria, e hoje Isabel. Vai ser lindo falar sobre esta mulher que tem muito a nos ensinar. Que bênção, Cida. Às vezes a gente acha que só a gente está passando por alguns processos, né? Mas quando a gente começa a ouvir essas histórias dessas mulheres, né? Maria carregando Jesus e passou por tantas aflições. Ana querendo um filho e Deus permitiu que ela fosse a mãe de um profeta, né? Joquebede, o libertador do povo de Israel. E hoje falar de Isabel também é muito gratificante, porque João Batista veio para preparar o caminho para Jesus, não foi? Sim. É lindo ver isso, né? E o que eu acho muito legal nessa história é que quando o marido dela reclamou, o que o Senhor fez? Deixou ele mudo durante toda a gestação. Então, às vezes o Senhor, ele parece que tem hora que acha que ele devia nos calar também, né? Devia acontecer igual com Zacarias. Vi um anjo lá e falar, zíper na boca. Não vai falar nada. Eu já passei pelo silêncio quando eu me converti. A primeira palavra que o Senhor me deu na época foi 1 Pedro, onde ele fala, né, que a mulher ganha o seu esposo sem palavras. E, gente, jovem, né, porque eu já tinha 17 anos para 18, e ficar calada diante de um cenário
onde o Senhor que tem que falar com você não é fácil, mas necessário. Então, eu creio que todos nós vamos passar por isso. O silenciar de Deus. Ó, devia ser essa o contexto, o silenciar de Deus. Quando Ele nos cala, porque está produzindo algo no nosso entorno. E é sobre isso, né? Com Zacarias não foi diferente. Eu vou até, posso ler, Léia? Pode. Aqui o texto, eu estou em Lucas capítulo 1, onde conta a história dessa mulher tão especial que foi Isabel e do seu esposo, né? Zacarias. Aí Lucas, a partir do verso 5, fala assim: no tempos de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Ele era um sacerdote. Era aquele que levava no templo, né, as expiações pelo pecado do povo. Então, ele era sacerdote, ele conhecia a palavra. E aí continua falando assim, ó, ele, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abidias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Não era só ele que era descendente de Arão, também a Isabel era uma descendente. Aí continua falando assim, o verso 6 fala assim, ó, ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam ao modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eu amo essa versão, eu estou lendo na NVI, porque ele fala assim, ó, irrepreensíveis. E também, quando ele fala assim, aos olhos do Senhor eles eram justos. Porque todas as vezes que o Senhor prepara algo para a terra, algo novo para a terra, ele acha um justo. E às vezes a gente fala assim, gente, Deus não vai vir a esse mundo, mudar esse mundo. Não, Deus precisa de um. Nunca vai usar a maioria. Por que os trabalhadores são poucos? Porque Jesus geralmente só precisa de uma pessoa. É sempre a minoria. Seja 1, seja 300, né? Mas ele vai usar a minoria. E é tão bacana que ele continua falando assim, ó, eles, porém, não tinham filhos, o verso 7, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Idade avançada. Agora eu vou pular o versículo onde fala assim, ó, onde fala do anjo aqui, ó, Deus fala assim, vamos para o verso 11. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. Sempre é assim, né? O anjo, porém, disse, não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. E nós, nesse tempo, eu não sei vocês, mas eu tenho ouvido muito bispo falar sobre o nosso milagre está à distância de um clamor. O nosso milagre está à distância de uma oração. Ontem ele usou uma expressão muito assim abençoada, que ele falou assim, que a única coisa que limitou Jesus foi a incredulidade. Eu achei o máximo. A única coisa que pode limitar Jesus de nos abençoar somos nós mesmos, a nossa incredulidade. Quando ele falou que Jesus não pôde operar muitos milagres lá na sua cidade porque o povo era incrédulo. Só foi o povo crer e ele começou a fazer milagres e curas. Então nós precisamos que... E Zacarias foi um homem que orou ao Senhor. E com certeza ele pediu um filho para o Senhor, porque se ele orou e o Senhor ouviu a oração, e em seguida vem um anjo e fala que a esposa dele vai engravidar, e ele não acreditou, por quê? Muitas vezes nós também agimos dessa forma. Oramos, entregamos ao Senhor algo diante do altar. E quando o Senhor vem e fala, ó, vai acontecer, a gente fica incrédulo. A gente começa a fazer conta, né? Exatamente. O problema é que a gente começa a colocar no papel. Aconteceu isso com Sara e Abraão. O Senhor foi a Abraão e falou, você vai ser pai de muitas nações. Eu vou te dar um filho e você vai ser pai de muitas nações. Aí Sara
quis dar jeitinho, porque eu já sou idosa, porque eu não sei o quê, e por isso gerou essas guerras que a gente vê até hoje. Até hoje, sim. Até hoje. 2 povos, né? Exatamente, porque não soube esperar a bênção do Senhor. E é tão interessante que no dia que o Senhor aparece a Abraão, lá embaixo da árvore, ele está lá na tenda, e vem o anjo do Senhor falar com ele e fala: "Ó, daqui 1 ano, sua esposa vai dar à luz. Eu voltarei, ele vai dar à luz." Aí Sara está lá na porta da tenda e ri. Por quê? Ele tem 100 anos, ela tem 90. E eu acho tão interessante que a Bíblia fala que as suas regras já tinham ido. E sabe por que ela ri? Ela é uma senhora de 90 igual hoje. As rugas, tudo já tinha caído. A lei da gravidade. Lei da gravidade, na Sara e no Abraão. Sim. Nos dois. Aí ela fala: "Meu Deus, como será isso?" e ela ri, eu também iria rir. Sinceramente, pensando, analisando bem, eu ia rir também. Mas o Senhor falou: "Por que isso?" E ela, ó, nem respondeu. Mas é isso, a gente fica incrédulo. Nós temos que ler essas promessas, saber que o Senhor fez promessa e nos agarrar nela de tal forma que, não importa o tempo, vai se cumprir. Eu falo que enquanto a gente respirar, vai se cumprir. E se não for na nossa geração, será nas outras. Sim. Porque o Senhor nos visita na nossa geração e nas próximas gerações. E vai continuar assim até que Ele volte. Então, temos que crer. O problema é que a gente tem aquela ansiedade. É o que Isso. você disse, coloca no papel, faz conta. E a gente tem que entender que o tempo certo não é o nosso, né? Por isso, eu aprendo assim, tudo que você vai fazer, o Senhor te dá um projeto, você vai lá e você faz o seu esboço. Mas você fala: "Deus, tá aqui o esboço, tá o rascunho, porque você me colocou isso no meu coração, né? Mas eu não sei, Senhor, como que eu vou fazer isso, né?" Esses dias, gente, eu não sei, eu sou meio assim, se eu sinto, eu falo, né, lá em casa. Eu falei: "Gente, eu vou construir uma casa térrea." Porque eu tô ficando de idade, meu joelho dói, eu quero uma casa térrea. E todo mundo dando risada, né? "Ai, mãe, você agora vai construir uma casa? Tem uma casa boa, pra que vai construir uma casa?" Quando foi domingo, do nada, um amigo conversando lá com meu marido, oferecendo um terreno pra ele. Pra fazer tipo uma chácara. Aí meu marido veio falar pra mim, eu falei: Nossa, "Então, casa amor, térrea. eu não te falei que nós vamos construir uma casa terra? Deus já tá trabalhando." Aí ele deu risada, né? "Ah, mas daqui a pouco a gente vai aposentar." Eu falei: "Então, Paulo, Deus quer dar conforto pra nós, tomar posse." Só que a gente faz conta das coisas, né? Sabe o que eu acho muito, muito impressionante nas histórias dos nossos antepassados? Por exemplo, Abraão, Sara era estéril. Isaac vai e casa com Rebeca. Rebeca era estéril. Jacó vai e se apaixona por Raquel. Raquel era estéril. Quando vem Jesus, não foi através de um relacionamento, foi o Espírito Santo que foi lá e fez, né, e colocou em Maria. O Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Quando você vê João Batista, um homem que veio para preparar o caminho, a mãe é estéril. Aí esse dia eu fiquei me perguntando disso, né? Aí o Senhor falou assim: "Para que ninguém tenha dúvida que eu faço tudo. Todas as coisas me são possíveis." Quando vou... E Deus, eu gosto muito de Deus, porque Ele é assim, Ele fala assim: "Ó, filha, você vai sempre aí na força do seu braço, na força do seu braço, na força do seu braço." Só que chega uma hora que você faz a conta, você fala que a conta não é a favor, o lugar não é a favor, a situação não é a favor, nada é a favor. E eu vou colocar alguém para te abençoar, porque é assim. Às vezes a gente fica olhando as nossas situações, mas o Senhor vai lá e sopra o nosso nome para alguém, a pessoa vem e ela te abençoa. E as coisas acontecem, né? Então, é difícil, mas aí a gente vai falar, né? Então, aí tem que fazer com a gente igual com Zacarias. Vai lá, passa um zíper na boca, fala, não fala mais nada. Porque senão a gente peca. Perde a bênção. Na época que eu... Contar o meu testemunho aqui, né? Rapidinho. Na época que eu fazia o curso técnico em química, eu sempre quis ser química. Eu sou a única química da família. Não tem ninguém. Eu sempre quis ser química, mas porque eu queria trabalhar na Claret aqui em Suzano. Porque eu sabia que todo mundo que trabalhava lá tinha um bom salário, era um bom emprego, né? Enfim.
E aí eu comecei a fazer o curso técnico e era muito maluco, assim, porque todo mundo da sala conseguia fazer entrevista para estágio e eu não. Eu enviava o meu currículo e ninguém me chamava. Aí fui para faculdade lá em São Miguel, fiz a faculdade na Unixul, não fiz aqui em Mogi. Geralmente eles contratam o pessoal da faculdade aqui de Mogi. E aí, cheguei na faculdade, a mesma coisa, tentando estágio, tentando alguma coisa. O pessoal da minha sala, que era de São Paulo, da Penha, Tatuapé, Itaquera, conseguia ver e eu não. Um dia eu parei o carro na porta da empresa e falei, senhor, o que eu preciso fazer para conseguir pelo menos ser chamada para uma entrevista nessa empresa? Porque eu tinha que fazer a minha parte. Então, eu fiz o curso técnico, comecei a faculdade, todo mundo consegue. E eu virei chacota na sala. Porque o pessoal falava assim, caramba, você que mora lá no interior, não consegue emprego no interior? Porque o pessoal morava em São Miguel e falava que eu morava no interior. Suzana é interior. E um dia eu fiquei muito chateada, muito abatida com essa situação, porque a minha parte eu tava fazendo tudo certinho, né? Que era a questão deles. Aí os dois eram justos, sacerdotes, faziam a parte deles, né? E aí fiz tudo certinho, e aí saí um dia meio chateada e fui pra igreja. Encontrei uma igreja aberta e fui pra igreja. E a palavra foi assim. Cheguei já no meio da palavra, a palavra foi assim: hoje o Senhor tá mandando como se fosse uma corda do céu. E o Senhor tava falando, o Senhor fala pra você tem um desejo. E hoje o Senhor tá descendo a corda. Coloca o teu desejo aí que os anjos vão puxar e vão entregar pra você. Falei, Senhor, eu quero entrar lá. Eu quero pra mim essa corda. É. E aí, o Senhor falava assim, eu vou abrir a porta pra você e eu vou mover um dos corações mais duros daquele lugar a teu favor. E você que demorou tanto pra ser escolhida, você vai escolher. E eu falei, amém, né? Peguei aquilo firme no coração, orei. E aí a minha irmã na época trabalhava lá, minha irmã era enfermeira, minha irmã falou, abriu um processo seletivo aqui, vamos ver se agora vai. E aí, fui. Fiz a prova, cheguei lá na hora da prova, falei, Senhor, que prova é essa? Como eu vou fazer essa prova? Mas amém, eu nunca consegui nem fazer a prova. Fiz a prova, passei para a segunda etapa. Quando eu cheguei na segunda etapa, eram 4 chefes que iam escolher para 4 setores diferentes. E aí, eram umas 20 pessoas. E aí eles fizeram as entrevistas e na hora de selecionar as pessoas, eles saíram para conversar e os 4 me escolheram. E quando foi que, só para resumir, quando finalmente eu consegui, né, foi meu primeiro dia de trabalho, um dos chefes, que é um chefe que eu tenho muito carinho por ele, assim, ele falou, olha, eu escolhi você, o outro chefe escolheu, o outro escolheu, o outro escolheu também, então com quem que você vai querer trabalhar? E aí, na hora, me veio a palavra. E assim, eu segurei o choro, porque fez eu começar a chorar aqui. Você me falou, meu Deus, a menina tem problema emocional, né? Não vou nem... E aí, eu lembrei da palavra que o Senhor falou. Você que demorou tanto para ser escolhida, porque tinha um tempo certo. E hoje você vai escolher. E eu escolhi trabalhar com ele. Ele era um chefe muito, muito rígido, assim. Mas, de fato, Deus moveu o coração dele a meu favor. E ele foi um chefe que me deu muitas oportunidades. Me tratou, assim, em alguns momentos, mesmo como uma filha. E eu lembro, assim, que quando a Isabela chegou, eu fui conversar com ele, porque eu falei, olha, eu entrei no processo de adoção, e diferente de uma gestação que a gente sabe o tempo que dura, o processo de adoção, eu não sei, pode ser daqui uma semana, 1 ano, 5 anos, então eu preciso te falar, eu entrei em um processo de adoção, e qualquer hora meu filho vai chegar. E quando a Isa chegou, que eu corri na sala dele pra falar, olha, eu tô indo pro Rio, ele falou, vai agora. Que bom, me abraçou, me parabenizou e super entendeu. Eu já entrei de licença, peguei 8 meses de licença maternidade. Foi uma licença maternidade muito boa, porque eu peguei a licença mais férias, né? Ele foi um chefe que falou assim, já corre, já coloca a filha dela no convênio. Então, assim, o senhor tinha um tempo para abrir essa porta para mim. Que é justamente essa questão. Às vezes a gente espera uma promessa, um milagre, e o tempo passa e as pessoas conseguem, nem você não consegue, e muita coisa assim passa, a vida muda, né? A gente amadurece, a gente ganha, a gente perde, e o Senhor tem o tempo certo da colheita ideal. Sim. E o Senhor sabia o quê? Que tinha que abrir essa porta, porque eu precisaria muito. Foi uma empresa que me ajudou muito na minha maternidade. E quando o meu ciclo encerrou, eu lembro que eu entrei no carro, foi agora em abril, né? Eu entrei no carro e falei, Senhor, obrigado por esse tempo aqui. Foram 8 anos, o Senhor abriu uma porta, me abençoou muito, consegui muitas coisas, me abençoou muito na minha maternidade com a Isabela, na minha maternidade com o Bernardo.
E amém por esse ciclo ter encerrado. Como eu sou feliz Amém. de ter concluído esse ciclo lá. E as pessoas geralmente saem e ficam muito chateadas, porque tem muita gente que fica 25 anos lá, 30 anos aposenta. E o Senhor disse, esse é o tempo, acabou. E assim, foi tão leve pra mim isso, esse desligamento, foi tão... E eu fui desligada em abril, em julho a clínica estava aberta. Mas porque Deus tinha um projeto novo para você, né? Aleluia. É uma nova estação, Uma nova né? estação. E é importante a gente entender as estações, compreender as estações. É difícil esperar. Muitas vezes, quando a gente espera um filho, igual o anjo apareceu e falou para ele: o Senhor ouviu a sua oração. Então, quanto tempo eles oraram por esse filho? Já idosos. Já idosos. E a gente entender e esperar mesmo esse tempo não é fácil. Não. É fácil. Você sabe que eu também sou formada em Química, né? Sério, Da Léo? UMEC. Olha, Eu fui professora efetiva do Estado de Química. eu não sabia. Trabalhei em empresa, mas pouco tempo. Eu não gostava do compromisso, das 7 às 5. Nunca Aham. gostei de rotina assim, sabe? Aí eu fui dar aula, fui ser professora, fui coordenadora. Fiz um monte de coisa. Você sabe o que você falando aí? Esse dia o senhor tem falado muito sobre o meu coração, sabe, Fernanda e Seda? Essa questão do quando a gente está gerando um filho. Uma mulher gerando um filho. Quando o Senhor permite que a gente seja mãe, o nosso ventre, ele é um abrigo para os nossos filhos, né? Ali que vai ser formado, aquela coisa toda. Só que tudo tem um tempo na nossa vida. E o Senhor tem ministrado muito comigo essa questão quando a gente está, né, gerando um filho. Que ficar 5 meses, tem que ficar 6 meses, 7 meses, 8 meses, mas quando chega em 40 semanas, 41 semanas, 42 semanas, o lugar que era um lugar de bênção, se a criança não nasce, aquilo vira um lugar de morte. Sim. Então, a gente, aí eu, se for assim, começa a refletir como uma gestação, Leia. Uhum. Às vezes você está num lugar, aquele lugar para você é uma bênção, uma bênção. Aí você, por alguma coisa, você tem que sair. Você fala, nossa, Deus, por que eu saí? Porque formou, já gerou o que tinha que ser gerado ali. Agora vai para uma outra fase. Né? E quando a gente entende isso, é leve, porque o Senhor, tudo que Ele quer pra gente é muito bom. Sim. Então, às vezes, você está num lugar trabalhando e fala, poxa, o meu sonho, estou lá trabalhando, no emprego, sou valorizada, tenho um bom salário. E, de repente, o Senhor fala assim, não, hoje sua história acabou aqui. Aí você fala assim, não, Deus, por quê? Acabou a minha história. Mas aí você vai viver uma nova estação. Sim, Agora, sim. você vê... Quando você sonhava com esse emprego, você imaginava que você teria uma clínica? Nunca! Então, mas Deus já sabia. Já sabia, sim. E aí é engraçado, assim, porque eu sempre trabalhei, né? Desde os 18, sempre tive o meu salário. E aí agora, com a clínica aberta no 5º dia útil, a gente pagou todo mundo e eu não recebi. Normal. Bem-vinda, amiga. E aí, mas assim, o Senhor tem me invadido de uma paz tão grande, assim, porque eu nunca fiquei sem o meu salário, sem o meu pagamento. Sempre trabalhei. E agora tá tudo bem, assim, né? A clínica começou agora, as coisas precisam acontecer ainda. E aí a gente sentou para fazer o financeiro lá da clínica. Eu falei pro meu marido, e meu pagamento? Não tem? Não tem. Amém. Então, assim, o Senhor precisava, eu precisava amadurecer para que o Senhor me entregasse. Amém. Essa bênção que, por incrível que pareça, nunca foi algo que eu imaginei, nem que eu pedi. E aí, o Senhor é maravilhoso por isso também, porque Deus faz, Deus realiza o que a gente nem pede. Sim. Mas Agora, que a gente precisa. Exatamente. Agora você falando, eu vi no que ela falou antes da gente começar o podcast. Que tem árvores que antes dela aparecer lá em cima, ela cresce para o fundo, né? Agora você está crescendo para baixo. Você entendeu? Sim. Mas vai chegar uma hora que a árvore vai ser tão frondosa Sim. que você vai falar, uau, Senhor, é extraordinária a colheita. Sim. Entendeu? Sim. Agora você está na fase de fazer o fruto, fazer criar raiz, crescer. Então não está aparecendo ainda, sabe? Mas daqui a pouco o negócio vai falar, uau. Você fala, nossa Senhor. Eu de já repente. tenho. O de repente, Deus é maravilhoso. É exatamente isso. Vocês conversando aí, falando, a Léa falou sobre a gestação, né? Onde
o bebê que passa do tempo, em vez de ser ali um acolhimento, gerar a vida, ele pode morrer no mesmo lugar que gerou a vida. E nossa vida é assim, porque muitas vezes o Senhor está encerrando ciclos na nossa vida e nós insistimos, e nós insistimos, insistimos. E quando é para encerrar, ele fala, filha, não é mais o tempo, não é mais o tempo. E ele vai dar um jeito de te tirar. E é melhor, eu sempre falo assim, gente, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. É que, na verdade, o nosso Deus nunca vai nos deixar no prejuízo. Gente, olha que legal, a Alana acabou de chegar. E aí, Alana? Olá, meninas! Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez. Como é bom estar aqui com vocês. Cheguei para compartilhar muitas coisas boas umas com as outras. Com você que está aí também nos assistindo. Estou muito grata de estar aqui e falar de uma mulher tão especial como Isabel. Vai ser bênção, né? Vai, glória. Tem sido bênção, né? Sim. Esses nossos encontros, sabiam que tem me feito crescer muito, assim, nessa questão de ver essas mulheres tão especiais, né? E saber que Deus nos escolheu para ser uma delas. Você sabia? Esses dias eu tava... Às vezes eu falo umas coisas meio doidas, sabe? Mas vocês não... Mas me levem a sério. Se o Senhor falasse assim, vamos reescrever vamos colocar mais capítulos na Bíblia. De repente, a história da Cida, a sua, a da Fernanda, a minha, poderia ser um capítulo da Bíblia. Eu acredito nisso, sabe? Então, Deus mostra pra gente que essas pessoas que passaram aqui, ó, Lucas, Davi, Moisés, todos eles eram pessoas falhos como nós. Você vê, Zacarias, quando o anjo fala que tá grávida, ele começa a dar risada. Eu falo assim, pronto, como você riu. Por que ele riu? Porque ele falou, como? Como Deus você vai fazer isso? Eu sou idoso, minha mulher é idosa. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho tanta vontade de ter tal coisas, mas Deus, olha para mim, né? Mas Deus, ele não nos vê como a gente vê, não é? Verdade, sim. Na realidade, o Zacarias teve medo. E eu acho que esse temor veio mesmo da idade que ele e a Isabel já tinha, né? Porque, como o anjo fala assim, Deus ouviu a sua oração e a sua mulher Isabel dará você um filho e você dará o nome dele de João. E aí, quando fala que ele teve medo, com certeza foi isso. Como? Senhor, já sou velha, minha esposa também. E aí agora a gente vai criar um filho. E aí a gente traz para os nossos dias, gente. Criar uma criança, a gente jovem, já não é fácil. Você imagine que gerar um filho já... Vou colocar eu que sou assim, eu e a Léa que já somos vovó. Falo, meu Deus, gerar uma criança agora já não... Imagina nós duas grávidas, Cida. Não, filha, eu acho que não... Misericórdia. Senhor, só se fosse um propósito muito grande do Pai. Igual foi João, que foi o precursor, né? Ele veio para preparar o caminho. E que lindo, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, que nascido de mulher não houve igual, João. Nascido de mulher. E quando ele fala nascido de mulher, porque foi gerado de um homem e de uma mulher, porque Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, mas João não. Aquele que há de vir e preparar o caminho, que não era nem digno de atar as sandálias de Cristo. O próprio Cristo dá testemunho dele. É maravilhoso. Agora a Lana fala, né, que chegou agora e tá aí toda querendo já despejar em nós tanta bênção. Amém, gente. Eu estou passando por um período assim, como Isabel, sabe? Tenho gerado dentro de mim algo que eu achei que eu não teria mais como gerar, não teria como aproveitar, né, algumas coisas na minha vida, mesmo eu sendo jovem, mas eu, assim, na minha visão, na minha percepção, eu não via possibilidade de fazer algumas outras coisas, né? E eu tenho gerado algo que é o meu filho de papel, né, que é o meu livro, e eu fico muito feliz, né, de poder estar gerando isso. E quando a Leia falou sobre a gente ser um capítulo, né, na Bíblia, enfim, na Bíblia eu não sei, mas a gente pode, né, deixar nossa história de alguma forma. E o meu livro é exatamente isso, é deixar um pouco da minha história para aquelas outras pessoas que um dia poderão ler, né, isso e se identificar
Então, eu acho muito importante o que a gente tem gerado, né, em relação à nossa história. A Isabel teve uma história também que hoje a gente está lendo, né, sobre ela, a gente está aprendendo com ela, e muitos poderão aprender sobre a nossa história, até mesmo quando a gente não estiver mais aqui. Então, eu penso dessa forma. Eu penso que quando a gente escreve, isso fica perpetuado, né, de alguma forma. Então, eu quero que um dia os meus netos, os meus filhos leiam tudo isso que eu tenho escrito e vejam a minha história. Tem uma amiga minha que ela se converteu depois que a mãe dela faleceu. Eu achei muito lindo isso, e isso me impulsionou ainda mais a escrever e a ter o devocional, a escrever mais na minha Bíblia. Ela conta que a mãe dela se partiu e o que ela deixou foi a coisa mais preciosa da vida dela, que foi a Bíblia dela. E aí, na Bíblia dela, ela escrevia várias coisas, assim, do lado, sabe aí todo mundo faz aqueles rabisquinhos, assim, de coisas que Jesus foi falando para ela ao longo da história dela, né? E depois que ela partiu, essa minha amiga ficou com a Bíblia da mãe, e ela lia todas aqueles devocionais, todas aquelas coisas que o Senhor foi falando para ela, e ela se converteu assim, através da mãe dela, né? Através daquilo que a mãe dela gerou ali, né? Naquela Bíblia, enfim. Então nunca é tarde, né? Para mim parecia muito tarde de recomeçar, apesar assim de eu não ter uma idade tão avançada como Isabel, mas eu achava que não havia assim possibilidade de recomeçar, ter uma nova história. E ela vivenciou coisas lindas, com certeza. Imagina você ali já de idade avançada e viver ali, trocar fraldas. Eu não sei como é que fazia antes, né? Mas assim, trocar fralda, amamentar. Então, Isabel, acho que vem com uma grande lição, que é o recomeço. Então, toda mãe, né, ela tem a oportunidade de recomeçar. Não importa, às vezes, os nossos fracassos, as nossas frustrações. O Senhor, Ele tem uma nova história pra gente, né? Em todo tempo, é só confiar. E é tão lindo isso, porque não tem uma idade também para recomeçar. A gente tem nós todos, assim, nós temos uma mania, eu já sou velho para fazer uma faculdade, eu não me sinto velha, gente, eu tenho 52 anos, eu vou fazer 53 em janeiro, tá bem próximo, e eu me sinto jovem, a minha mente é de jovem. Eu falo que eu era jovem e era uma jovem doente. Eu sou uma senhora hoje jovem e muito saudável, para a glória de Deus. E é isso, quando a gente encontra com Deus, não há idade. Gente, eu comecei a estudar aos 47 anos, a fazer a formação, depois que os meus filhos estavam todos formados. E é isso, a gente às vezes guarda a nossa vida para um pouco depois, porque a gente vive estações. Eu casei, a gente não tinha nada, a gente foi construir uma vida junto. Aí herdei os filhos quando estava no começo da construção. 2 filhos pequenos que necessitavam. Quando a gente estava caminhando, veio mais filhos. Então, eu guardei a minha vida para depois. E eu não me arrependo de nada, porque eu vejo hoje, eu com 53 anos, cumprindo o propósito que o Senhor pôs na minha vida com excelência, porque hoje eu tenho tempo hábil para fazer isso. Se fosse lá atrás, eu não teria, gente. Eu não teria tempo para estudar igual eu fiz teologia junto com meu esposo, nós somos formados em teologia, e nós fizemos, os meus filhos caçulas tinham, acho que 6 anos e 10 anos, mais ou menos, acho que era isso que eles tinham. Foi lá em 2005, nós iniciamos, 2005. E aí, gente, foi os piores anos da minha vida. Foi os piores anos da minha vida. Tanto é que eu odiava teologia. Eu não gostava de teologia. Eu estudei porque eu era obrigada. E falo, eu não gostava. Por quê? Porque era muito problema. Era problema para ver quem ficava com as crianças. Os meninos já estudavam à noite, os mais velhos. E quem ficava com eles. E eu não gostava de aborrecer ninguém. Gente, foi muito difícil. Isso, olha, foi por Deus que eu passei. Foi só por Jesus mesmo. E eu falava, gente, eu não quero saber de teologia, eu só gosto da Bíblia, não preciso de teologia.
Mas por que que eu estou falando isso? Porque não existe idade para você realizar sonhos. E essa idade é no tempo de Deus, que foi o que a Leia colocou sobre o gerar. Que aqui nós começamos a gerar, tem uma semente. Até 38, 39, 40, 41, 42 semanas no máximo. Passou disso, ele pode ser um ambiente de morte. Então é sobre isso. A gente está gerando no tempo oportuno. E a árvore também, ela só vai dar fruto no tempo oportuno, que foi o caso do bambu que a gente estava falando, 5 anos crescendo somente para baixo, as raízes se aprofundando de tal forma que quando ele viesse brotar para cima, ele pudesse passar por qualquer tempestade. Resiliência, né? Que ele não ia ir por água abaixo e não ia ser arrancado como muitas árvores que a gente vê, né, nas tempestades, que são aquelas árvores frondosas, enormes, com troncos enormes, e de repente as raízes estão expostas, porque não se aprofundaram, só cresceram para cima, mas para baixo não. E o Senhor, ele quer a gente enraizada sobre a rocha. E aí nenhuma tempestade vai nos derrubar. A gente fica abatida, a gente fica entristecida, a gente até pensa em desistir, porque é natural do ser humano, mas a gente permanece. Mas, Cida, você sabe que a gente que coloca limite para as nossas coisas, porque assim, ó, às vezes eu vejo pessoas assim, por exemplo, que nem a Cida acabou de compartilhar. Com 47 anos, ela falou, poxa, agora eu posso começar a olhar para mim. Mas tem muita gente que pensa assim, mas a faculdade dura 5 anos. Não é assim? Só que eu sempre achei assim, olha, Senhor, se a faculdade dura 5 anos, se eu fizer a faculdade, os 5 anos vão passar. Se eu não fizer a faculdade, os 5 anos vão passar da mesma forma, então eu vou lá fazer a faculdade. Só que as pessoas ficam, não, eu tô muito velho. Meu sonho... Por exemplo, a gente vê gente entrando na faculdade de medicina com 50 anos. Às vezes, quando ele era jovem, ele não tinha condições de pagar. Depois ele conseguiu aposentar, arrumar uma boa profissão. E ele vai lá e vai fazer a faculdade dele. Que lindo, parabéns! Mas a gente também, o que eu percebo é que gosta muito de dar desculpa. Sempre é uma desculpa. É porque eu tenho idade, é porque eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Não tenho recursos. Não tenho recurso, eu não tenho ninguém que me apoie, mas você tem que ser o seu maior incentivador, né? Eu falo que as pessoas, elas gostam muito de colocar o sonho dela nas mãos dos outros. Isso. A gente estava conversando aqui, falando da loja, né? Quando eu fui construir a loja. E eu lembro que quando o Senhor me deu uma palavra de que eu ia conseguir, eu chegava lá, menina, 7 horas da manhã, junto com os pedreiros, junto. Eu ficava o dia inteiro encostada numa árvore que tinha lá. Ela tinha até o formato do meu corpo já. Mas eu ficava ali incentivando eles, sabe? Eu falava, nossa, gente, olha, obrigado, tá ficando tão bonito. Nossa, muito obrigada. E eu ficava ali o dia inteiro, o dia inteiro. Eu ia pro projeto, fazia as coisas no projeto, mas à tarde já voltava. Nossa, dona Leia, a senhora não tem jeito. A senhora, todo dia a senhora tá aqui. A gente até sabe o dia que a senhora vai pro projeto. E eu tava ali incentivando, porque o sonho era meu, não era deles. Sim. Só que a gente adora pegar os nossos sonhos e colocar na mão do outro. Pra gente ter uma desculpa de que não deu certo porque o outro não me incentivou. Mas não é isso, não é sobre isso, entendeu? Então, quando a gente aprende que a gente tem que pegar os nossos sonhos e entregar na mão de Deus, falar, Deus, eu tô olhando para mim, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho tempo para fazer isso, Senhor, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho. Senão fica igual o homem no tanque de Betesda. Senhor, o que você quer? Senhor, não tem ninguém que me leve. Mas Jesus não estava perguntando para ele isso, estava perguntando, o que você quer que eu te faça? E a gente fica, Senhor, mas não tem ninguém que me leve até as águas. O que você quer que eu te faça? Só estou te perguntando isso. Fala que eu faço. Só que a gente fica, meu marido não me apoia. Meus filhos não sei o que lá. Fulano aconteceu isso. O que vão dizer de mim? Mas o que você está achando de você? Sim. O que você está fazendo por você, né? O que você está achando de você? Ou a gente vai viver uma vida inteira de desculpas?
É verdade. Não é? Sim. Quando a gente gera algo e entrega isso ao Senhor, assim como Maria fez, né? O Senhor coloca Isabéis, né, na nossa vida. Eu até comentei assim, eu falei, Leia, você é um Isabel pra mim, né? Amei. Comentei pra ela. Porque assim, ela motivou tanto, sabe, meus projetos. Até eu estar aqui mesmo, assim, é algo dela. Eu acho que nossas primeiras conversas, eu falei assim, Leia, eu não sou muito de falar, eu sou mais de escrever. E ela, não, você vai falar. Então, isso é ser Isabel, né? Ela me encorajou muito lá e eu quero aqui realmente agradecer, porque você é Isabel. Né? Amém. Então, assim, a Isabel, ela vibra, né, com a Maria. Sim. A Isabel, ela apoia, ela ensina, né? Ela traz as experiências dela. E como é bom, porque o Senhor, ele sempre proveu uma Isabel pra gente, né? Sim. Ele sempre traz pessoas que se alegram conosco, né? Se alegram com aquilo que a gente está gerando, sem egoísmo, sem inveja. A gente precisa acreditar que há pessoas assim, que nós podemos ter amigas, mentoras, que realmente amam, né, a Deus a ponto de nos amar também, assim, de forma pura, genuína, acreditando que por um bem maior, né? Que é o evangelho, é Jesus, é levar Jesus. É por isso que todas nós estamos aqui. Porque somos uma Isabel, uma das outras, Sim, né? sim. É tão tremendo isso que a Alana está falando, que eu tinha meditando em casa sobre isso, né? Eu falei, a casa de Isabel era uma casa de acolhimento. Sim. Acolhimento, que a palavra de Deus fala, acho que lá em Tito, se eu não estou enganada, que as mulheres mais velhas que ensinem as mais novas, né? E como hoje não está sendo assim. Algum tempo atrás, em vez das mais velhas, não velha de idade, as mais experientes, vamos dizer assim, que você já tem uma maturidade, seja no trabalho, seja nos ministérios, apoiar as que estão chegando, que são recém-nascidas na fé, digamos assim, ou até mesmo no trabalho, você está chegando ali uma pessoa nova para o seu setor e você apoiar. Não, era uma rivalidade. E quando eu olho para esse texto e vê assim, ó, lá Lucas 1, a partir do 26, fala assim, ó, no 6º mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome dela era Virgem Maria. E o anjo fala para que ela vá até Isabel. E Isabel acolhe essa mulher, que elas duas eram primas, e aí Maria, que virgem até então, porque ela era virgem, ela foi, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas o anjo falou para José, recebe essa mulher, ela não te traiu, querido. O que está sendo gerado dela é do Espírito Santo e ele acolhe ela, porque ele já queria sair, né, secretamente. E a Maria vai até Isabel e as duas, quando se encontram, os bebês no ventre, gente. Isso é tremendo. Sim. Ali, João, que era aquele que ia preparar o caminho, e Jesus. Primos, terceiros já, mas com um propósito tremendo. Gente, isso é maravilhoso. A conexão, né? Que as conexões que são geradas, como foi a nossa conexão. Você falando da Isabel aqui, que é uma super mulher que está sempre impulsionando as outras. Ela é muito Isabel, porque ela está sempre nos impulsionando. Você falando que você era da escrita e não da fala. Eu sou muito de fala, não de escrita. Mas ainda bem que eu gravo uns áudios, né? E aí deixo lá para a gente escrever. E o Senhor põe muito... Eu também escrevo, não assim para escrever livros. Agora eu estou... Falei, Jesus, de tanto o Senhor me impulsionar, porque o Senhor é um impulsionador também. Sim. Ele fica nos impulsionando, vai, que eu estou falando, vai. De tanto ele falar para mim, escreve. Eu tenho muitos livros a escrever ainda. Mas, voltando aqui para o texto, quando a gente gera essa conexão, que é do ventre, que são
propósitos, que é isso que a gente está fazendo aqui. Sim. Gerando algo para que uma mulher lá do outro lado, assistindo esse podcast, ela possa se conectar conosco através do propósito. Saber que é ela o não está mesmo. sozinha, né? Exatamente, que tem mulheres que ela pode orar e ela falar assim, eu me envio às suas amigas. Que eu acho que todas nós devíamos fazer essa oração um dia. Senhor, me envia às suas amigas, aquela que tem o mesmo coração, o mesmo propósito, que um propósito encaixa no Eu gosto sempre de falar para o Senhor, Senhor, que eu seja a resposta da oração de alguém. Isso. Porque às vezes as pessoas estão orando e às vezes você pode ajudar de alguma forma. Então, Senhor, que eu seja a resposta da oração de alguém. Isso. Agora, você falando nisso, eu fiquei pensando numa coisa. Eu trabalho com o ramo da moda, né? Vocês sabem disso, né? Há 25 anos. Mas a mulher, ela compete muito uma com a outra. Quando uma mulher compra uma roupa, ela não compra para um homem ver e falar que ela tá bonita, ela compra para outra mulher. Vocês sabiam disso? A maioria. 99% vai lá comprar roupa e fala assim, nossa, eu vou estar mais bonita com ela. É tão comum as pessoas chegarem assim, não, tem que ser a mais bonita da festa, Léa, dá seu jeito. Então, a mulher, parece que ela foi estimulada a competir uma com a outra. Mas foi o que a serpente gerou na Eva. Quando a serpente vai falar com Eva, o que ela fala? Ó, se você comer, você vai ser semelhante a Deus. Você vai abrir os olhos. Ela já gerou algo que era de que é essa competição, essa concorrência. E não é só com roupa, não. Às vezes com tudo. Com tudo. Com carro, com casa, com filhos, principalmente. Isso, as Seu comparações. filho não atingiu o marco de desenvolvimento ainda? O meu fez com tal idade. Isso é péssimo. Isso, E é por marcos isso de que... desenvolvimento. Não, é complicado. Gente, eu acho E é isso por isso terrível. que muitas mães atípicas ficam... Se isolam. Se isolam, porque aí você vai numa roda de conversa onde a tua criança não faz o que todas as crianças fazem. E aí a gente não tem a Isabel que não Maturidade. vai julgar, vai acolher. Porque a Isabel, quando recebeu Maria, ela não fez perguntas, ela entendia o propósito, Ela ela vibrou, acolheu, vibrou, vibrou. incentivou e disse: aqui você está segura, Sim. tudo bem aqui. Então era um lugar seguro. E na maternidade isso acontece muito, porque quando senta todo mundo para conversar, né? Por exemplo, a minha filha não come, não se alimenta pela boca. Aí todo mundo fica assim, ai, tadinha, você fica com dó dela, mas coitada, mas isso. Eu lido muito bem com isso. Mas se a outra mãe já não vai em nenhum lugar. Ai, chega lá, todo mundo vai ficar Todo mundo vai falando ficar que ela é uma perguntando, coitada, que isso. Né? Então, essa competição é desleal, é desumana. Uma comparação, na verdade, né? Comparação. Você viu meu filho? Nossa, mas meu filho, ele é espetacular em tal coisa. Às vezes você não tá conseguindo nem ler o ABC. Você fala, meu Deus, será que meu filho... Sabe? E fala assim, e fala do filho do outro de uma forma, às vezes, pejorativa. Sim, sim. Seu filho tem defeito, né? Nossa, quando fala seu filho Veio tem com defeito, defeito de eu falo, fábrica. meu Deus! Já falaram do Theo? Ele tem problema? Fala, não, quem tem problema é você. É, meu que filho. tem boletos para pagar. E quem sabe nem pagou. Sim, é muito Então, ruim. essa competição de fato, não é só na moda. É em Não, tudo, né? tudo. Mas lá na loja eu vejo bastante isso. O cara fala assim, eu vou para um casamento, eu tenho que ser, pra uma festa tem que ser a mais linda. E às vezes você fala assim, ela não tá se vestindo para o marido dela, para o namorado dela, ela tá vestindo para mostrar para os outros. Isso. E às vezes faz isso de forma muito inconsciente, sabia? Porque É doença. Para mim é doença. Mas é Já verdade. diagnosticou. É doença. a Mas é psicanalista já verdade. fala. Sabe por quê, gente? Ó, o que eu vejo hoje? Ó, graças a Deus, no meu tempo não tinha esse marco de desenvolvimento. Não tinha. E hoje é muito ruim para vocês. Muito ruim. Essa coisa, marco de desenvolvimento. Mas o que eu vejo hoje? Ó, a internet. Alguém aqui posta foto quando levanta descabelada? Não mesmo. Ninguém, só mostra a parte boa. Você vai viajar, você mostra que para onde está viajando. Às vezes nunca viajou para aquele lugar, pegou a foto de outro lugar, mas está lá falando. Mas é verdade para competição. E a outra tá lá vendo E e fala, comparação. nossa, olha fulano. E aí a pessoa que está doente da alma, isso é doença da alma, gente. A doença da alma que nunca viajou na vida, que não tem a possibilidade de viajar, e às vezes não é por causa do dinheiro. E aí o que acontece?
A fulana viaja 2, 3, 4 vezes por ano. Ó, o filho tá formando não sei o quê. Olha a roupa que ela postou. Gente, e o cabelo e as lentes. Nossa, é lente no dente, é lente pra tudo quanto é lado. E aí você fica É o tudo quê? fake, né? Tudo doente. Em vez de você curar a sua alma, você cada dia tá mais adoecido. Isso acontece também, igual ontem a gente teve o Dia dos Pais. E as pessoas ficam, né, querendo justificar algumas questões, né? Então, para muitas mães que são sozinhas, Isso. que não têm o marido, não têm o pai, ou por algum motivo, aquilo... Ontem foi um dia difícil, um dia triste. Assim como as outras datas comemorativas. Exato, e às vezes não é, você não, eu tenho uma história aqui, que eu conheço um casal que viaja muito, e aí eu tenho o sonho de visitar um lugar que tenha neve, né, e eu já falei isso pro Léo, isso já tá no checklist dele lá, o meu próximo sonho que ele vai realizar é me levar pra ver a neve. E aí eu conheço um casal que foi, falei, nossa, que lindo, né? Que fotos lindas. E aí, como foi? Foi péssimo. Mas como assim? As fotos maravilhosas. Não, a gente só fazia pose e sorria na hora da foto. E eu fiquei olhando e falei, gente, vale a pena isso? Mas Doença. tinha que estar ali, tinha que mostrar que estava ali. Eles brigaram a viagem inteira, mas eles mostraram os melhores lugares dos pontos turísticos, sorrindo, um casal feliz, com frases de chat GPT falando, somos felizes. Mas e a realidade? É isso que eu tô falando. E o que a Aí, gente vive mesmo. aí vai lá pro gráfico, né, de crescimento da criança, o gráfico de viagens do casal. Gente, eu vou confessar para vocês algo que eu não tenho a menor vergonha. Eu não viajei em lua de mel. Eu nunca fiz uma viagem de lua de mel. O máximo de viagem que a gente fez foi os encontros de casais. Igual eu falei para você, eu guardei a nossa vida para depois. Porque vieram coisas e olha, que eu não casei grávida. Não casei grávida, geralmente as pessoas, né, adiantam um pouco, já casa com o bebê e tem que fazer. Não casei grávida. Muito pelo contrário. A minha Demorou, gravidez foi sim. 10 anos depois. Mas são fases. E nem por isso eu sou doente da alma, porque eu não me comparo com o outro. E eu sempre, uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, eu não suporto comparação. E até falando a respeito dos filhos, gente, não trate filhos igualmente. A gente trata igual assim, são todos filhos. Mas cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu chamado e cada um tem o seu dom. E os dons são dados por Deus a cada um. Eu vejo os meus filhos totalmente diferentes ali uns dos outros e eu nunca gerei nele competição e mesmo assim eles competiam entre eles e eu falava para eles, para com isso, porque eu não suporto comparação. É muito chato você... Ai, a Leia, olha, você não viu? A Leia foi para tal lugar. Gente, a Leia, eu vou vibrar com você, vou celebrar. Porque cada uma está vivendo a sua estação. Sim. Aí nós vamos para as redes sociais, é uma competição desleal, porque nem sempre é verdade, igual você acabou de confessar aí, um casal que brigou tempo inteiro, gente. Mas nas fotos era maravilhoso. O que adianta isso? Aparência, é uma né? vida de atores, né? É. Atores. É novela. É que, na verdade, as pessoas criam um personagem, né? Exatamente. As pessoas querem mostrar uma coisa que elas não são. E aí, o que adianta? Mas é esse personagem que agrada? Então, é esse personagem que é você. Você vai ter só os likes, querido. Mas a vida e a paz... que excede todo entendimento. E aí você vai escrever a sua história, Alana, nos seus livros. Amém. Mas só que a palavra do Senhor diz que nós somos cartas abertas, cartas vivas. E o que nós estamos escrevendo é o que a rede social está falando ou o que os seus vizinhos estão ali vendo? Quando você encontra um vizinho no elevador, o que ele fala de você? Sim. O que os nossos filhos falam de nós, né? Sim. Perfeito, Nossa, porque eles sabem, os filhos sabem como são os pais de fato e de verdade. Foi o que a Leia falou antes da gente começar o podcast. Eu tava em um lugar e comentei, alguém falou que conhecia a sua filha. E assim, eu tenho uma maternidade atípica muito feliz. Sou muito feliz sendo mãe da Isabela e do Bernardo, né? Amém. E de fato eu vivo isso a cada momento, né? Ontem eu tava dando banho nela e
e conversando com ela. E o momento do banho é um momento que eu oro muito por eles, porque é o momento que eu coloco a mão em tudo, né? Então eu vou dando banho e vou orando, vou dando banho e vou falando com o Senhor sobre eles, sobre proteção, sobre cuidado. A gente nem sempre tá com os filhos. E assim, é importante quando alguém traz isso pra mim. Eu não faço pra nada nem pra ninguém, mas a gente é sempre observado. Sim, tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. Então, ontem você me viu na igreja e ela falou assim: você sentou muito perto. E eu entro na igreja, eu já fecho os olhos e eu fico com os olhos fechados. Eu não vejo nada, não vejo ninguém. Porque meu foco é o Senhor e, enfim. E eu não tinha te visto. Então, assim, a gente gera um testemunho. A gente tá. Não adianta falar, não adianta postar na rede social, a gente tem que viver a palavra mesmo no simples dentro de casa, porque os nossos filhos, eles vão para a escola, eles vão sair, eles vão falar com a família mesmo, as atitudes que a gente tem. E aí, até voltando um pouquinho, você estava falando do tempo que você demorou para fazer a faculdade. Esse ano também comecei a fazer fono. Nada a ver com química, é outra coisa. Mas por que, né, que o Senhor às vezes demora tanto para cumprir uma promessa ou para realizar um sonho, assim como foi na vida de Isabel? A gente precisa estar preparado. Sim. Porque se a gente tem que transbordar, você tem que transbordar com prioridade. Sim. Eu tenho que transbordar com prioridade, todas nós aqui. Tem que ser natural. Natural. Como você vai hoje trabalhar com mulheres, aconselhar mulheres, se você não tem uma bagagem, você só tem a teoria de uma faculdade? É diferente. Hoje Total. eu escolhi fazer fono porque eu tenho uma filha que tem disfagia, não tem deglutição. E eu tenho estudado sobre isso desde que a Isabela chegou na minha vida. Então, hoje eu tô fazendo fono para entender um pouco mais sobre ter um corpo acadêmico, né? Uhum. Mas a prática eu tenho, os exercícios eu já faço ali com ela. Então, eu vou ser uma fono daqui 4 anos com a ajuda do Senhor Jesus, para que eu possa ajudar outras mães, para que eu possa ajudar outras crianças, e a minha criança, e a minha filha. Então, hoje, esses dias eu fiz um curso, né, com uma fono que já atendeu a Isa, e ela falou, olha, geralmente a gente abre o curso para formandos em estágio mais avançado da faculdade, mas você já tem tanta experiência, então vem fazer o curso. E eu fui fazer, e toda hora ela me colocava como exemplo. Com a Isa você pode fazer assim, assim, assado. Então, é isso. Hoje, aos 38 anos, eu comecei uma nova faculdade. De algo que, assim, sempre fui de exatas, e é algo totalmente diferente, mas hoje o Senhor tem me permitido viver essa maternidade com mais leveza, entendendo mais, e para que eu possa olhar para as outras maternidades também e falar, vamos por aqui é um caminho. Ser uma Isabel na vida de alguém. Amém. E como é bênção quando você pode ser uma Isabel na vida de alguém. Sim. Sem julgar, só acolher, com bons conselhos, de dizer assim, olha... É possível, fique em paz, vai dar certo. Amém. Não com um olhar de julgamento, mas falar Sim. assim, eu passei, você vai passar. Eu consegui, você vai conseguir. Isso. Porque quantas pessoas hoje nos incentivam? São poucas. Sabe que um dia eu conversei com uma mãe e ela comentou que o filho dela, na hora do parto, ele teve uma complicação e quase morreu. Mas que hoje o filho dela tá dando trabalho para ela. Ela falou assim, será que não era melhor se ele tivesse morrido lá no parto? Eu falei, não, nunca fale isso. Nunca fale isso, né? E às vezes a nossa dor vai fazendo com que a gente acha que o que Deus fez pela gente, em vez de nos ajudar, nos trouxe um problema. Foi. Não é, Cida? E às vezes a gente começa a fazer isso. E se a gente não vigiar, a gente cai nas ciladas do inimigo e a gente começa a olhar as coisas assim. Porque a pessoa vem falar com uma convicção tão grande, você fala, nossa, mas não pode ser. Não, desse jeito não acredito Mas tem que nisso. fazer igual você fez quando você teve uma situação. Senhor, nós temos uma aliança. Sim. Porque se essa criança não foi a óbito no nascimento, já tinha um propósito. Sim. Se o Senhor entregou essa criança perfeita para essa mãe, aí é um outro lado do pensamento. Senhor, não, nós temos uma aliança. Porque podia ter acontecido no passado, não aconteceu. Então, se o Senhor me entregou ele é perfeito, tem um O Senhor não faz uma obra pela metade, não, né? Não. É. E nem nos deixa confundido Não. nem envergonhado. Porque um filho que dá trabalho envergonha os pais. Isso é muito difícil. Na realidade, eu vejo hoje, depois que criei os meus filhos, que um filho que dá trabalho, ele forja os pais. Ele forja os pais. Deus está nos forjando através dos filhos que nos dá trabalho. Sim. E o que é igual você.
você como uma mãe atípica, a Lana, como uma mãe... Gente, um filho que ele tem ali, requer alguns cuidados especiais, né, Lana? Que tem que ir para fono, tem que ir no pediatra com mais frequência, vai ter que fazer físio, vai ter que fazer tantas coisas. Ele requer mais atenção, Sim. porque você tem que sair com ele toda hora para alguma coisa. Então, ele está nos forjando a nossa paciência, forjando o nosso caráter de saber que não vou comparar. O Bernardo, vamos falar assim, perfeito, Bernardo. Tá um bebê ainda. Mas lá na frente você vai saber como agir com ele, porque a Isa tá te forjando tanto. Sim, sim. Que você vai saber como agir. E, gente, adolescente dá trabalho. Eu falo assim, gente, quem não tem filho adolescente ainda não sabe Pode nem reclamar. como é a maternidade. Porque eles vão começar a dar uns trabalhos que você vai se perguntar em algum tempo, que foi a mesma pergunta que eu fiz há algum tempo atrás, Senhor, onde eu errei com essa criança? Não, Quem nunca, né, Léa? Mas o inimigo que coloca isso na nossa cabeça, porque ele quer colocar a culpa em nós. Isso. Aí eu falo, eu tinha muita culpa. Agora eu falo, ó Senhor, eu já te pedi perdão, sei que você já perdoou. Eu não posso voltar no tempo, então agora tá vindo os netos, eu tô tentando fazer tudo diferente. É porque a gente não sabe. O saldo de um filho, você só vê quando ele cresce. Sim. Mas a gente erra muito na maternidade. Sim. Muito. Quem nunca errou? Jesus. Cristo Jesus nunca errou. Agora, o restante da humanidade, João Batista. João Batista cumpriu à risca tudo que foi proposto a Isabel e a Zacarias, quando falou que ele não poderia tomar vinho, que ele não ia passar a navalha sobre a cabeça. O João, sim, também. Por isso que Jesus fala, nascido de mulher. Não houve outro. Então, só são esses, gente. Sim. Todos nós erramos em algum tempo, vamos errar, né? Tentando acertar de algum jeito também. Mas, gente, o importante errou. Vamos ver onde errou e consertar? Sim. Seja humilde para consertar, isso. E a maternidade é uma forja. É um aprendizado diário. É uma forja. E aí então, o Senhor te manda um serzinho que você olha e fala, meu Deus, como parece comigo. E aí você precisa lidar com alguém que é parecido com você. E eles não aceitam que são parecidos com a gente, né? Foi muito engraçado. Ontem à noite eu fui levar meu filho caçula lá na casa dele, lá em Alphaville, e aí a gente desceu no elevador, eu, meu marido e ele, e aí não sei o que exatamente que ele falou para mim. Não. Nós estávamos conversando a respeito de comida. Eu falei, gente, eu vou pedir umas marmitas essa semana, porque hoje eu estou tão de saco cheio de cozinhar. Aí meu marido falou assim, para você. Falei, já vem o chato. Aí o outro olhou assim para mim e falou assim, mãe, sinceramente, eu também não gosto. Eu também não gosto de marmita. Aí eu falei assim, nossa, mas vocês dois, por que vocês não se unem? São iguaizinhos, ó, igual. Aí um olhou assim pro outro, aí ele falou assim, meu filho falou pro meu marido, mãe, a gente não se une porque a gente é tão igual que a gente não se suporta. Mas é isso, sim. Porque os iguais, minha filha, um se vê no outro. E aí, quando você está de frente com você, você faz o quê? É isso mesmo. Essa é a forja. Essa é a forja. Acho que olhar para Jesus, né? Assim, quando a Fê estava falando assim sobre essa questão da maternidade mesmo atípica e tudo mais, e como a gente pode ajudar outras mulheres, né? Então, quando a gente vê a maternidade com esse propósito, assim, pensando em Isabel, o propósito dela de gerar, e a gente olhar para Jesus, acredito que Isabel, ela olhou muito para Jesus, gente. Ela olhou assim, ela viu ali na Maria sendo gerado algo, né, que não era terreno. Então
Então, quando a gente pensa que a maternidade, a gente está gerando algo que não é somente para aqui, né? Nós estamos levando filhos para o céu, né? Nós estamos levando a nossa família para o céu e levando outras mulheres também. Sendo Isabel, é isso, né? Ajudar muitas outras mulheres a ir para o céu também, a parar de olhar de forma terrena. A gente falou tanto aqui sobre a comparação, competição, tudo isso. Eu acredito que a única forma da gente ser mulheres, amigas de Jesus, é sendo igual a ele, né? É olhando para ele, sem focar nessas coisas aqui do mundo, porque tudo isso vai passar. Se a gente viver sempre olhando para Jesus, assim como Isabel fez, ela viu Maria e viu Jesus ali também, né? Então, acredito que só assim a gente poderá caminhar de uma forma, de uma amizade mesmo, que seja pura, que seja de Deus mesmo, né? Então, olhando para Jesus, eu acho que é isso que a gente deve sempre focar. Quando a gente coloca os olhos em Jesus, as coisas ficam leves. Amém. Sim. Você entendeu? A gente que dificulta. Eu já aprendi tanto isso. Falar, ai Deus, eu dificulto tanto o projeto. Tem até uma música do Thales que fala que é fácil demais viver em paz. A gente é que compreende tudo, né? A gente que É sobre isso. é Olhar sobre para isso. Jesus. Antes de você chegar, eu estava aqui falando com as minhas, antes do podcast, porque hoje de manhã eu meditando sobre a palavra, e eu gosto muito de começar o dia meditando na palavra, e hoje de manhã pegando a pregação de ontem e trazendo para a minha vida, e eu falando para Jesus, Jesus, eu não vou mais dar like para o inimigo, nem o inimigo da minha alma e nem a minha carne. Porque eu sou a maior inimiga de mim mesmo, né? Eu decido. Então, eu falei, Jesus, eu não vou dar engajamento nem like. Tô fora. Eu vou... alguém chegou, tá difícil. Jesus, querida, o que você tem a falar a respeito de Jesus? Jesus já te introduziu na figueira, você foi enxertada. Se você foi enxertada, você tem promessa, querida. Então, espere o tempo das promessas. Sim. Gente, eu ainda tenho muitos sonhos e promessas não cumpridas. Eu falei, Senhor, canta aí, Alana. Como? Não morrerei. Canta a minha voz. Porque tem a música. Enquanto as promessas não se cumprir, É verdade. eu não vou desistir. Amém. Porque se tem promessa, tem que ter vida. Se cumpre. A palavra do Senhor diz assim, ó. Ele não é filho do homem para que minta. Então, é sobre isso, gente. Vamos nos apegar às promessas. É verdade. É que a gente dá tanto enfoque àquilo que é de ruim e para de olhar o que é de bênção, né? Igual você falou, põe os olhos em Cristo Jesus e siga. Caminha, vamos embora. E aí eu sei que o engajamento não vai ser pouco, porque o povo não quer engajar em Cristo. Não quer. Mas Não. e daí a multidão que fique? Vem cá. Todo mundo aqui tem grupo de família, não tem? Sim. Vai lá no grupo da família e posta uma coisa falando de uma coisa boa. Ninguém nem olha. Vai lá e posta uma zoeira. Todo mundo curte, todo mundo comenta. É muito O engraçado. nosso podcast, na sexta-feira, você começou, né, a enviar os links. Peguei e fiz a mesma coisa. Vou pôr em tudo quanto é grupo. E o que não estava nos grupos, eu mandei no particular. Também mandei pra um monte de Coloquei, gente. liguei meu celular lá e fiquei assistindo lá na cozinha. Gente, é sobre isso. Agora, quantos deram engajamento? Nem todos, gente, mas você pode ter certeza. Mas para quem precisava aí, chegou. Sim. Exatamente. Sim. E tem outra coisa. Vai chegar ainda também. Até aqueles que não concordam conosco, que acham que você é o chato, super crente, aquele que quer ser o melhor. Mas quando ele precisar, ele sabe aonde vai buscar a oração. Porque eu não sei com vocês, comigo sempre foi assim. Sim. E você vai estar lá de braços abertos, porque foi para isso que o Senhor nos constituiu. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Então é sobre isso, gente. A gente tem que parar de olhar o que é ruim e vamos olhar para Cristo. Sim. E está na hora, viu? Porque Jesus está às portas e bate. Sim. Sim. Gente, olha, de novo, estamos aqui há mais de 1 hora falando. E deixa eu contar até para vocês agora, que acho que vocês nem estavam sabendo disso. O mês de agosto tem 5 sexta-feiras. É verdade. Nossa, é mesmo. Então nós vamos gravar mais um episódio ainda. Amém. Glória. E o Senhor já lhe deu uma mulher, Amém. a Abigail.
Eu amo. Essa é a mulher sábia da minha vida. Abigail. Então, não é esse provérbio. O nosso próximo podcast vai ser sobre Abigail. Tá? Amém. Porque, aí, pessoal. Então nós vamos fazer. Tem sido uma bênção, sabe? Eu tenho sido muito edificada com isso. Eu acho que espero que para vocês também esteja sendo assim. A gente às vezes, olha, gente, quando a gente coloca na nossa cabeça que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Tinha um monte de fariseu lá que só queria botar defeito nele. Quem crucificou Jesus não foram os soldados, não, foram os fariseus. Então, quando a gente faz alguma coisa e a gente, nas nossas conversas, a gente vai conversando uma com a outra, com as pessoas, Deus vai respondendo a gente nas nossas conversas. Aí você fala, ai, Senhor, será? E o Senhor vai te respondendo, Ele vai falando. E a gente percebe que a gente está fazendo para Ele e não para a gente. Então, eu acredito assim, se edificar a vida de uma pessoa, não tem uma coisa que fala? Quando uma alma é salva, o céu se alegra, nem todos os tesouros do mundo pagaria por aquilo. Então, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Amém. A gente está fazendo o que Deus mandou a gente fazer e está fazendo com alegria. Está sendo um prazer fazer isso aqui. Aleluia. Né? Cada pessoa que vem no podcast, vocês que estão vindo aqui, as pessoas que virão, isso é um prazer. É Deus apresentando para a gente os nossos irmãos. Amém. Trazendo para perto, porque Ele quer comunhão, é isso que Ele quer. Porque na hora da nossa dificuldade, a gente tem para quem ligar. E tem gente que não tem para quem ligar. Semana passada, a pastora Miriam veio aqui, acompanhando uma pessoa que participou do podcast, e ela falou que ela foi para um enterro que era ela e mais uma pessoa. Eu já fiz também. A pessoa não tinha amigos. Então, assim, às vezes a gente se esconde porque a gente não quer ser confrontado. Só que qual é o fruto que nós vamos colher? A gente não plantou a semente da amizade. Isso. Aí a gente reclama, eu não tenho ninguém por mim, mas você plantou a semente da amizade? Porque tudo é uma semente. Então, coisa que você vai lançando à beira do caminho, né? E o Senhor vai fazer florescer aquelas que precisam, né? Amém. Então, você que está aí do outro lado, que está acompanhando a gente, tem sido um privilégio, né? Fazer isso, tem sido um privilégio ouvir as pessoas, assim, encontrar com as pessoas na rua e as pessoas irem comentar, é bem gostoso falar. O meu filho falou assim, aquela moça loira, ela é psicóloga, não é? Eu falei, ela se entrega, né? Ela é psicóloga, sabe? E eu, assim, uma coisa que eu tava comentando com elas, no dia da estreia do nosso primeiro episódio, a minha nora, o meu filho pediram pizza. Não, nós vamos pedir pizza pra gente assistir a estreia. Eu falei, nossa Deus, olha que bênção, sabe? E todo mundo ali engajado, vendo, sabe? E eu falei, Deus, eu vou mandar para um monte de gente. Quem se me tocar, eu vou mandar. Se vai tocar ou não vai, é o Espírito Santo que convence, não é a gente. Amém. E eu aprendi uma coisa. Às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade e a gente fala, ai Deus, vou ver um culto lá no YouTube. Vem um culto que foi gravado há 5 anos atrás. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Sim, amém. Então é sobre isso. Então a gente vai continuar a fazer. Amém. Então a gente tem mais um episódio que a gente vai falar sobre a Abigail, tá bom? Amém. Então vamos dar um tchau. Vamos Amém. começar com você. Depois a gente vai rodando a mesa. Gente, ó, é sempre um prazer falar aqui sobre Jesus, porque essa mesa é uma mesa de Cristo Jesus. Amém. Todos os que a gente tem colocado aqui foi porque fizeram parte da família de Jesus, da trajetória de Jesus. Essas mulheres fantásticas que a gente tem colocado aqui foram mulheres como eu e como você que está aí, como nós aqui. Mães que passaram pelos mesmos processos. Quando a gente fala de Maria, uma jovem virgem, mas que foi agraciada Sim. por poder gerar o Salvador. Então é sobre isso. Mães que passaram por processos, que enfrentaram batalhas, porque nasce uma criança, nasce uma mãe. Ninguém vai ser mãe na totalidade quando o bebê nasce. Já estou expert. Não, criança, cada gravidez é uma gravidez, cada filho é um filho. Você pode ter 16, igual eu vi outro dia. 16 filhos. Cada um foi diferente do outro. Então, que você saiba que você não é única, que você não está aí sozinha e que em algum tempo você pode buscar uma Isabel para ser acolhida, para ter aí um refrigério e saber que você erra, que eu errei, que nós erramos, mas nós em Cristo Jesus nós somos vencedoras. É sobre isso. Amém.
Que maravilhoso, né? Esse momento aqui juntas e com você também, que tá aí do lado, aí nessa tela. Eu quero dizer que você pode ser uma Isabel, né? Você pode ser alguém que pode trazer, né, ali o acolhimento, o conforto, o carinho para uma outra mulher. Vamos vibrar juntas, né? Vamos ser mulheres que realmente abraçam umas às outras, que quer crescer junto, que tem uma palavra amiga, que traz esperança, alegria. Então, é para isso. O Senhor tem chamado você para gerar algo que vai dar muito fruto, que vai apontar para Jesus, assim como João Batista foi. Então, vamos olhar para Cristo, preparar um caminho para Ele, em todas as áreas da nossa vida, nas suas amizades, dentro do seu lar especificamente. Seja uma Isabel. Amém. 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 Bom, eu tenho aprendido muito com essas mulheres, eu espero que vocês também. E que a gente possa ser a sua Isabel. Ou se você é a Isabel de alguém, a gente sempre fala assim, manda pergunta. No último a gente falou, manda oração, mas acho que as pessoas também podem contar os testemunhos, né? De quando você foca em Jesus e você tem uma Isabel, qual é o saldo? É sempre positivo, com certeza. Então, que esse podcast te alcance hoje, que você tenha sido abençoado, que a gente tenha conseguido transbordar na sua vida. E a gente tá aprendendo todo mundo junto, cada dia um pouquinho. É muito gostoso compartilhar todas as histórias. Eu tenho crescido muito na fé com vocês, amigas de Jesus, e que isso chegue até você também. Glória a Deus. Amém. E sempre você ter a certeza que você não está sozinho. Sim. Amém. Aí eu quero terminar o podcast de hoje lendo um salmo para vocês. Eu gosto de. Todos ganharam. Todo mundo ganhou aqui hoje Amém. um salmo 139. Preferido. Às vezes, quando você tiver, às vezes você está assistindo a gente, você fala assim, nossa, elas estão falando desse. Elas falam tanto de um Deus. Sim. Mas onde está esse Deus? Né? E aí você pode se perguntar, Deus, onde você está? Porque tem momentos na nossa vida que você fala assim, Deus, onde você está? E às vezes acontecem algumas coisas com a gente, as pessoas que estão ao nosso lado perguntam, onde estava Deus? Onde está o seu Deus? Que você está passando por isso. E aí eu gosto muito de compartilhar a palavra de Deus com as minhas amigas, aí eu imprimi aqui o Salmo 139 e eu quero ler para você. Nós vamos terminar esse podcast hoje lendo esse salmo. Então vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me deito, quando me sento, quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não consigo atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá você está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobriram e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são a luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer um deles existir. Como são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Amém. Existe alguma coisa? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Existe alguma coisa que o Senhor faça que é mentira? Nada é mentira. Então, aqui ele está falando para você, olha, se você subir no céu, lá eu vou estar. Se você fizer a sua cama na sepultura, eu também vou estar com você. Aonde você estiver, que essa presença de Deus esteja com você. Amém. Só que o Senhor, ele fala na palavra dele, que ele não é um ladrão.
E ele nunca vai entrar na sua vida sem que você convide. Então aproveita você que está assistindo esse podcast, fala para o Senhor agora, Senhor, eu te convido, Deus. Eu tenho tentado fazer do meu jeito, Senhor, está tão pesado, eu estou tão cansada, estou tão machucada, Senhor. Eu tenho me ferido com pessoas, eu tenho decepcionado pessoas, e eu também tenho sido decepcionada. Mas, Senhor, hoje eu quero dizer para você, Deus, que eu quero viver, Pai, viver na Tua direção, que cada passo que eu dê, Senhor, seja guiado por Ti. Porque quando Deus ele faz a nossa trajetória junto com a gente, é leve, ele encurta caminhos, ele apresenta os amigos, as amigas, ele apresenta gente que vai te dar um voto, assim, ela vai chegar e ela vai te incentivar. Mas a gente às vezes quer fazer amizade com pessoas que só querem o nosso mal, pessoas que vão sempre falar coisas dizendo que você não vai conseguir, que você não é capaz, que não é para você. Nossa, como às vezes tem gente que chega pra gente e fala, filha, Leia, é grande demais para você. E Deus está falando assim, nada é grande demais para você. Amém. Se Deus te prometeu, é porque ele sabe que não é sobre você, é sobre ele. E ele, de verdade, ele é grande demais. Aleluia. E eu falo assim, que às vezes quando eu tenho os meus levantes e eu tô com medo, aí eu me lembro que junto comigo tem um leão da tribo de Judá. Aleluia. Que quando vem assim, o inimigo e a opressão, ele só ruge ao meu favor e fala, sai daqui, porque essa é minha. Aleluia. Essa foi consagrada a mim. Então, ó, consagra sua casa ao Senhor, consagra Amém. seus filhos ao Senhor e confia, porque ele vai fazer. Amém. Tá bom? Que o Senhor abençoe você. Muito obrigado por nos receber na sua casa. Fique bem, tá bom? Aleluia. Tchau, tchau. Amém.